Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado para essa quarta-feira, dia 15 de janeiro. Meu nome é Theo Borges. Temos como grande destaque o Arsenal enfrentando o Tottenham pela 21ª rodada da Premier League. O derby do norte de Londres, né? Como é chamado esse jogo. 1,40 é a cotação do Arsenal. E aí me fica o questionamento, será que numa rivalidade tão grande o Arsenal poderia ter uma cotação tão esmagada? Mas tem algumas curiosidades nesse clássico que realmente deixa o Arsenal na frente da corrida pela vitória, né? Vamos dizer assim. Além disso, na Premier League tem Newcastle e Wolverhampton como grande destaque. O Aston Villa fora de casa também enfrenta o Leicester. Na Copa do Rei temos Barcelona, atual campeão agora da Supercopa da Espanha, dando uma coça no Real Madrid, enfrentando o Betis, e o Atlético de Madrid que enfrenta o Elche. Na 19ª rodada da Série A, a Inter de Milão, que só depende de si para chegar à liderança, enfrenta o chato time do Bolonha. Na Alemanha, o Bayern de Munique pega o Hoffenheim e o Leipzig visita o Stuttgart. Além disso, temos outros jogos complementares e bem interessantes para essa quarta-feira. Vamos começar o nosso planejamento às 16h30. Hoje começa mais tarde, tá? 16h30 para frente vai ter uma cambada de jogos. Stuttgart e Leipzig. Meu foco nesse jogo é o mercado de gols. E eu vou tentar te influenciar a tomar cuidado com o mercado de resultados também, tá? Isso não quer dizer que você não possa focar no mercado de resultados, mas que você pelo menos tenha noção do risco, tá? São duas equipes com características um pouco semelhantes em relação ao perigo do contra-ataque. Então, caso você venha para trabalhar a correção de preço, que pode caber por aqui por conta das cotações, toma só um pouco de cuidado com essa questão do contra-ataque. O risco de se tomar um gol contra a posição aqui, ele é bem elevado, tá? Nas estatísticas recentes, nós temos aqui o Stuttgart, que vinha num aproveitamento um pouco melhor dentro de casa, mas já tem 2 derrotas nos últimos 4 jogos. E o Leipzig, que vem de 3 derrotas também nos últimos 4 jogos fora de casa, tá? Tiramos alguns elogios em relação à parte ofensiva, né? O Stuttgart é uma equipe que falha pouco em marcar, que marcou uma média de 2,2 gols por jogo e saiu na frente relativamente até bem, né? 50% dos jogos. O Leipzig não tem um ataque assim tão competente como já teve em outras temporadas. Se eu não me engano, na temporada passada o Leipzig era muito bom em casa e não tão bom fora, né? Mas a retrasada, se eu não me engano, era um pouco melhor fora de casa. O time do Leipzig sai na frente mais vezes fora de casa do que os adversários. Isso pode, de novo, corresponder ao risco de se trabalhar numa correção de preço. Você pode estar contra o Leipzig e tomar um gol contra a posição. É um time que falha pouco em marcar. Isso é bom, mas não é uma equipe que progride com tantos gols assim, né? 50% dos jogos a equipe ficou sem sofrer gol. Então, nós temos ataques de relativa qualidade, principalmente do Stuttgart, e defesas que deixam um pouco a desejar, mas também não é um cenário de preocupação total, de dizer que a defesa não presta. Então, eu quero trabalhar o mercado de gols, mas a gente sabe que as defesas não tomam tantos gols assim e os ataques não produzem tantos gols assim. Então, eu prefiro ficar numa linha de um cenário talvez entre 1 a 3 gols nessa partida, né? Eu tenho uma média de 1,5 gol sofrido, pelo menos, por cada uma das equipes, e eu tenho uma média de 1,5 gol marcado por pelo menos cada uma das equipes. Então, uma média de 1 a 3 gols me parece algo interessante, tá? O primeiro tempo não é o cenário mais over do jogo, né? O time do Stuttgart, que é o time que mais marca gols, não marca tanto no primeiro tempo, ele acaba marcando mais no segundo. No segundo tempo, o Leipzig mantém mais ou menos os mesmos índices do primeiro. Então, o segundo tempo, para mim, é um cenário um pouco mais aberto para se buscar o mercado de gols. Em relação a bolas paradas, o time do Stuttgart tem sofrido muito de cabeça, para você que gosta de comprar essas situações. O Leipzig também sofre alguns gols de cabeça. Finalizações de fora da área, que é muito comum na Alemanha, também as duas equipes sofrem com muita frequência, e é o Stuttgart que gosta de finalizar bastante de fora da área. Aqui está o mercado de gols que eu quero observar. 88% dos jogos do Stuttgart em casa e 75% dos jogos do Leipzig fora com over 1,5. Então, o cenário de 2 gols é bem provável. O de 3 gols, acima de 50% no Stuttgart e 50% do Leipzig também é cabível, mas aí a gente não pode trabalhar com uma cotação tão baixa, né? Então, nesse caso aqui eu tenho 1,5 a 1,14 e o 2,5 a 1,50. São cotações que no pré-live eu não indico você pensar, tá? Esse 2,5 acima de 2, 2,20, dependendo do cenário do jogo, pode caber, e se houver 1,5 também numa cotação mais elevada, pode ser interessante, tá? Olha mais um detalhe por aqui, ó. Gols marcados. O Stuttgart, em mais de 70% dos jogos em casa, ele consegue marcar mais do que um gol. Então é uma equipe que consegue produzir e ajudar a gente nesse cenário talvez de um 2,5. E o time do Leipzig, pelo menos um gol ele marcou quase todas as vezes que ele jogou fora de casa. E em 50% dos jogos ele conseguiu marcar mais do que um gol. Então também é um cenário plausível por aqui.
Momentos dos gols, né? O Leipzig acelera muito no início do jogo, né, no meio do primeiro tempo, mas também sofre com muita frequência nos minutos finais da primeira etapa. Já o time do Stuttgart tem dificuldade e acaba sofrendo mais gols no final do primeiro tempo, mas tem mais facilidade para marcar nos últimos minutos de jogo. Então, para você que gosta de trabalhar tanto o over HT quanto o over FT, os últimos minutos da partida tem uma boa indicação para você pensar no mercado de gols, tá? Nos últimos jogos entre eles, o time do Stuttgart sofreu nas últimas 10 partidas consecutivas, o Leipzig nas últimas 4 e o ambas marcam aconteceu em 4 nas últimas 5 que eles se enfrentaram. Tá? O Leipzig também é uma equipe que costuma marcar com muito mais frequência. Então, esse ambas marcam com uma cotação mais elevada, mais decente, pode ser também um cenário bastante plausível. Tá? Vamos continuar na Alemanha, no mesmo horário, e falar sobre Bayern de Munique e Hoffenheim. O detalhe aqui é a cotação, né? Se você não tem metodologia para esse tipo de odd, eu já te aconselho pular o jogo de uma vez e ir para o próximo, tá? Até porque esse cenário das 4h30 até as 5h30 vai estar cheio de oportunidade, tá? Mas nós temos aqui um Bayern de Munique sem o Musiala, muito provavelmente, né? Musiala gripado com influenza, né? Não enfrentou o Borussia Mönchengladbach na vitória simples e magra do Bayern de Munique, até decepcionou lá na casa do Gladbach, enfrentando o Hoffenheim, que ainda não venceu fora de casa. Perceba que o Bayern de Munique também está invicto na sua casa, né? Aqui a gente pode tirar, né, várias interpretações em relação ao que buscar a favor do Bayern. Você pode pensar num cenário de vitória no primeiro tempo, de vitória com larga vantagem de gol, né, as situações de handicap asiático e tudo mais, dependendo, claro, da sua metodologia. Desde que você não saia da sua metodologia ou não invente moda, você pode fazer o que você quiser. Temos aqui algumas qualidades do Bayern de sair na frente do placar em quase 90% dos jogos, não falhou em marcar nenhuma partida, quase 60% dos jogos em casa não sofre gol. O Hoffenheim, além de não ter vencido, marca poucos gols, sai pouco na frente do placar, sofre com frequência, mas não é uma equipe, atenção, que tem sofrido tantas goleadas, tá? Tá sem o seu jogador atacante, o Butter, sinceramente acaba sendo uma das principais peças da equipe. Olha só, se eu não me engano, são 4 gols marcados aqui pro Butter. Ó, Marius Butter, 4 gols marcados e 1 assistência. Acaba sendo o segundo maior goleador da equipe, então já não entrega tantos gols. Ainda sem o seu segundo goleador fica mais difícil para a equipe do Hoffenheim. Tem, obviamente, a ausência do Musiala também, com 9 gols e 2 assistências. Também é o segundo maior artilheiro do Bayern. Mas o Bayern consegue, na minha opinião, com o Olise, suprir bem essa ausência do Musiala. O Bayern de Munique tem 3,71 de gol de média, 3 de média de gols marcados, né? Muito mais gols marcados que sofridos, mas de novo não é um Hoffenheim que tem sofrido tantos gols. Primeiro tempo do Bayern é muito forte, muito sólido, segundo tempo ainda melhor, talvez no cenário de over o segundo tempo puxe mais esse cenário para gols, né? Se você quer buscar gols, o segundo tempo possa ser mais interessante, mas de novo, vou repetir, o time do Hoffenheim não sofre tantos gols. Então o que a gente tem que tentar entender aqui é a condição do Hoffenheim de complicar a vida do Bayern de Munique passa muito mais pela ideia de pontuar fora de casa, de tentar fazer um jogo defensivo, né? Então muito provavelmente a gente vai ter um jogo de posse quase que 100% do Bayern, o Hoffenheim jogando de maneira reativa e olhe lá. Pode criar perigo desse jeito? Pode, mas é muito provável que essa posse de bola, esse massacre do Bayern, seja convertido em gol. Se vai ser convertido no primeiro ou no segundo tempo, não sabemos. Contra o Borussia Mönchengladbach só saiu no segundo tempo, depois de muita pressão do Bayern, né? E o jogo foi 1-0. Então, se você pensa numa vitória do Bayern de Munique por muitos gols de diferença, você tem que, obviamente, pensar num cenário do Bayern abrindo o placar o quanto antes, para que o Hoffenheim saia para o jogo e tome contra-ataque. Se você pensa em tentar buscar uma vitória do Bayern com uma odd mais elevada, você tem que torcer para que o Hoffenheim consiga ter um bom desempenho defensivo desde o início do jogo até ali meados do meio do segundo tempo, né? Para frente, meados 60 para frente. Agora, se você quer trabalhar no mercado de gols, e aí eu já te aconselho tomar cuidado, porque sempre que a gente tem um super favorito em campo, o mercado de gols fica esmagado, seja 1,5, 2,5, 3,5, ó, o 2,5 aqui, ó, 1,25. 3,5, 1,60. Tudo fica muito esmagado com o super favorito em campo. E ainda assim, só vai ser um cenário interessante se o Hoffenheim estiver perdendo por uma vantagem já considerável. 1-0 para o Bayern cedo, abre esse jogo. 1-0 para o Bayern lá para os 70, 75, não necessariamente. Porque o Hoffenheim também vai pensar no saldo de gols. E saldo de gols faz diferença aqui na Alemanha, né? Principalmente os gols marcados. Então, eu prefiro, se for para trabalhar gols, pensar num cenário de um Bayern com pelo menos 2 gols de diferença. Não temos o Musiala, que é o segundo melhor artilheiro, mas o Harry Kane está em campo. Eu, sinceramente, venho só para trabalhar esse back favorito
está dentro da minha metodologia. Se o Bayern de Munique me apresentar essa oportunidade, que muito provavelmente deve fazer, eu vou estar a favor. Para você que é um punter, acho um jogo muito difícil, mercados muito esmagados, margem de casa de aposta já muito bem colocada. Dificilmente você vai conseguir ter lucro nesse tipo de jogo no longo prazo, mas dá para trabalhar nos quesitos de extremidade, né? Tentar buscar uma vitória do Bayern no HT mais para perto do final do primeiro tempo ou do FT mais para perto do segundo tempo. Se for trabalhar no handicap asiático, leve em consideração de que o Hoffenheim não sofre tantos gols assim. Um cenário curioso aqui, ó. Muito provavelmente o Bayern de Munique vai enfrentar uma equipe fechada, né? Só que o Bayern é uma das equipes que mais marca de fora da área na Alemanha. Então ele pode utilizar esse fundamento para tentar punir aqui essa defesa do Hoffenheim, porque finalizações de fora da área, além de você testar o goleiro, você também ainda pode fazer gol no rebote. Fechou? Só para fechar a curiosidade, ó, em 71% dos jogos, em casa, o Bayern de Munique conseguiu marcar mais do que 2 gols. Para você que está esperando goleada, handicap, essa é uma notícia boa. Qual que é a notícia ruim? Em 14% dos jogos fora de casa, apenas o Hoffenheim sofreu mais do que 2 gols. Então, trabalhe nessa linha de raciocínio com uma vitória de 2, quiçá até 3 gols de diferença. Pode ser um cenário interessante, desde que o Bayern de Munique consiga desbloquear essa defesa do Hoffenheim o quanto antes, tá? Na Itália, pela 19ª rodada do campeonato italiano, a Inter de Milão enfrenta o Bolonha. Eu, sinceramente, tenho sempre o meu pé atrás com o Bolonha. Achei que seria uma equipe que teria mais dificuldade esse ano, porque estava disputando a Liga dos Campeões e a Série A junto. Também perdeu o Zirkzee, o seu melhor jogador na parte ofensiva, mas até que na 7ª colocação não é uma posição tão ruim assim para o Bolonha e pode até disputar a vaga aqui em competições europeias. A Inter de Milão vem um pouco mordida por conta dessa perda da Supercopa para o seu maior rival, para o Milan, e depois já venceu o Venezia fora de casa por 1-0. Como eu falei, só depende de si para chegar na liderança, né? Tem 2 jogos a menos do que o Napoli, pode somar aqui mais 6 pontos, chegando a 49, pode ultrapassar o Napoli e ainda abrir vantagem, né? Napoli, Atalanta e Inter são os principais times aqui brigando pela liderança e pelo título italiano nesse momento. No quesito de lesões, né, de ausências, são ausências importantes, principalmente aqui o Çalhanoğlu com 4 gols marcados e 2 assistências, o Mkhitaryan também tem 3 assistências e 1 gol marcado, então na somatória acaba sendo uma ausência relativamente importante das duas equipes. Do Bolonha não tem tanta gente assim lesionada, mas ainda assim acredito que essa cotação de 1,45 da Inter de Milão ela faça sentido, tá? Porém, sempre gosto de salientar para vocês que o estilo de jogo da Inter não é um estilo de jogo favorável para se trabalhar um back favorito se você não tem experiência, tá? Então toma um pouco de cuidado em relação a isso. Vou pegar aqui, já que eu gosto de mergulhar um pouco mais na informação, os últimos jogos do Bolonha para quesito de comparação fora de casa para saber como o Bolonha vem jogando, né? O Bolonha enfrentou o Napoli fora, o Napoli não tinha uma cotação tão baixa como a Inter, mas o Bolonha jogou nesse jogo, né? Teve até mais posse de bola, mas ainda assim perdeu. Bolonha depois, deixa eu ver mais um time grande aqui, enfrentou o Liverpool. Vamos pegar o Liverpool na Liga dos Campeões? Ó, o Liverpool teve mais agressividade, mas perceba que não foi um massacre do Liverpool. Você consegue perceber isso aqui? Não foi um massacre do Liverpool, não. O Bolonha não é uma equipe, talvez, que permita tanto esse tipo de massacre. Vamos de novo. Ó, contra o Aston Villa, já houve aqui uma superioridade um pouco maior do Aston Villa, mas ainda assim as barrinhas aqui do SofaScore não estão batendo no teto. Não é uma coisa também que diga que, nossa, o Aston Villa trucidou o Bolonha. Não. Contra a Roma, ó, jogo mais parelho, o time do Bolonha venceu o jogo fora de casa. Contra a Lazio, o time do Bolonha já teve dificuldade, mas muito se explica pelo cartão vermelho, né? Cartão vermelho aqui aos 35 minutos, uma falta aos 23 e umas 35, deixou o Bolonha em maus lençóis, o Bolonha acabou perdendo o jogo. Contra a Juventus, perceba que o Bolonha conseguiu jogar bola, dificultou a vida da Juventus, saiu na frente, abriu 2-0 e foi tomar um empate no final. Então não é um Bolonha que, como eu falei, joga assim tão mal, né? Ó, contra o Benfica, cotação do Benfica baixa também na Champions, o Bolonha conseguiu segurar. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui. Contra o Torino também jogou bem fora e agora enfrentando a Inter de Milão. Então essa cotação de 45 da Inter, com toda essa informação que a gente coletou do Bolonha, ela passa a ser um pouco arriscada de você pensar numa vitória seca da Inter com essa cotação. Se você não estivesse olhando para cotações, se você não estivesse ali vendo 1,45, se você estivesse vendo só que a Inter de Milão joga com o Bolonha, pensar num cenário de uma vitória da Inter é muito interessante, é muito provável. Agora, essa cotação com o fato do Bolonha também conseguir jogar fora de casa pode deixar esse jogo um pouco mais perigoso. Das últimas vezes que o Bolonha visitou a Inter de Milão, das últimas 2 vezes que a Inter de Milão foi mandante contra o Bolonha,
Bolonha. A Inter empatou na Copa Itália em 2023 e empatou também na Série A em 2023, tá? O último jogo, no caso na temporada passada, a Inter venceu o Bolonha fora por 1-0, mas na casa da Inter, o Bolonha já conseguiu complicar 2 vezes o time da Inter de Milão. Então, sinceramente, eu não apostaria na Inter com uma cotação tão esmagada e também não viria para trabalhar esse back favorito se você não tem experiência para trabalhar contra a Inter. Problema por aqui, trabalhar correção de preço contra a Inter vai ser um cenário mais arriscado. Então você é um trader, não quer trabalhar a favor da Inter de Milão, pensou em trabalhar contra a Inter porque o Bolonha começou melhor, toma um pouco de cuidado. Thuram e Lautaro estão disponíveis provavelmente e são jogadores com muitos gols por aqui, tá? Vamos fechar com algumas estatísticas a mais. Ó, a Inter de Milão sai na frente com muita frequência, porém o time do Bolonha também tem essa frequência de sair na frente. O Bolonha perdeu apenas uma das últimas 8 partidas que disputou, assim como a Inter de Milão. A diferença entre eles é que a Inter de Milão tem um ataque mais efetivo, não falhou em marcar em nenhum jogo. O Bolonha falha pouco em marcar, mas não tem tantos gols marcados como a Inter, mas é uma média interessante, tá? Quesito de gols sofridos, o Bolonha também sofre na mesma quantidade que marca e a Inter tem uma defesa relativamente melhor. Ainda assim, acho que é uma Inter que tem sofrido muitos gols em casa, tá? Poderia estar melhor nesse quesito. Primeiro tempo, a Inter de Milão com um dobro, mais que o dobro de gols marcados, porém mais gols sofridos. Número de vitórias e derrotas parecido. Segundo tempo, o Bolonha tem uma queda de aproveitamento defensivo brusco, porém um aumento, um dobro de gols marcados de novo, passa a ser um segundo tempo mais parelho. Tá? Eu vejo superioridade da Inter de Milão em pequenos detalhes. Olha só, número de vitórias no primeiro tempo é um pouquinho maior, no segundo tempo também. Número de derrotas é menor, no segundo tempo também. Número de gols marcados no primeiro tempo é maior, no segundo tempo é igual. Número de gols sofridos no primeiro tempo já é pior aqui, ó. E no segundo tempo, o Bolonha já sofre mais. Então os gols sofridos da Inter nesse quesito é melhor. Mas perceba que eu preciso ampliar o zoom, colocar uma lupa para ver a superioridade. Isso geralmente retrata um jogo um pouco mais parelho, tá? No quesito de bolas paradas, a Inter de Milão marcou 8 gols de cabeça até aqui no campeonato e o Bolonha sofreu 5. Então as bolas paradas da Inter podem sim ser um caminho interessante aqui para essa vitória da Inter de Milão. O Bolonha é capaz, na minha opinião, de tentar complicar essa vida da Inter, então se você é um punter, tenta buscar uma cotação mais elevada. Como nós tivemos aqui somente um jogo com 0-0 na casa da Inter, eu não duvido de um cenário de pelo menos 2 gols aqui, tá? Se fosse para trabalhar com esse contexto, só que a cotação é muito ruim, fechou? Então eu prefiro pensar, se for para trabalhar gols, num cenário ao vivo, tá? Mas num 0-0 não me agrada e nem num 1-0 do Bolonha, somente se a Inter de Milão estiver na frente, marcando cedo de preferência. 5 horas da tarde temos o derby do norte de Londres, o Arsenal enfrentando o Tottenham com uma cotação de 1,40. Eu não gosto de cotações esmagadas no derby, em derby em clássico, mas eu consigo entender. Sabe por quê? A última vez que o Tottenham venceu o Arsenal no Emirates pela Premier League foi em 2010. Vai completar 15 anos, No final desse ano completa 15 anos. É uma coisa absurda, tá? E o mercado muito provavelmente está usando esse contexto aqui para definir essa cotação. Outra coisa que ele está usando para definir essa cotação é como o Tottenham vem jogando mal fora de casa. Só que a gente tem que colocar também uma lupa nesses resultados fora de casa. O Tottenham, ele acabou vencendo algumas equipes mais chatas, Principalmente eu vou destacar o City. Só que, de novo, eu posso olhar para o escudo do City, eu posso olhar para o momento do City. E o momento do City, naquele momento, tomar uma goleada do Tottenham, tudo bem que goleada nunca se espera, mas perder para o Tottenham até era um cenário normal. Tottenham que costumava já complicar a vida do City com frequência. Então, eu acho que o mercado está olhando para isso. Para um Tottenham que não tem uma frequência de vitórias fora, um Tottenham que não tem tanta qualidade fora de casa assim, e aí o mercado acaba pesando mais essa cotação do Arsenal, tá? O Arsenal saiu na frente mais vezes, falhou menos em marcar, fica mais jogos sem sofrer, porém quando você olha para o número é muito parecido, porque o Tottenham marca bastante fora de casa, também é uma temporada que o Tottenham está bem agressivo na parte ofensiva, o aproveitamento do Tottenham é muito parecido, o primeiro tempo entre as duas equipes, o Tottenham até marca mais gols. Eu sei que o Arsenal tem mais vitórias e menos derrotas. Aliás, nenhuma derrota. Mas o Tottenham também consegue ser agressivo. E no segundo tempo, o Arsenal já é mais superior, tá? Eu, sinceramente, acho que é um jogo para o favorito poder se complicar. Por mais que eu tenha uma cotação de 1,40. Geralmente, quando o favorito está com uma odd baixinha, as pessoas têm medo de falar que o favorito pode se complicar. Eu acho que a complicação aqui não passa só pelo Arsenal perder o jogo. Pode acontecer do Arsenal sofrer primeiro, porque o Tottenham tem marcado com muita frequência. A gente pode aqui ter um cenário de ambas
elas marcam, né? Acho até bem plausível, dependendo de como o Tottenham jogue esse jogo fora de casa. Esses jogos recentes agora, com 2 vitórias nas Copas, na Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool e também na FA Cup, podem dar um pouco mais de moral pro Tottenham aqui se expor um pouco mais fora de casa, tá? Então eu não duvido do Arsenal podendo se complicar, saindo atrás do placar, tendo que virar jogo, ou até mesmo tomando gol aqui de empate em algum momento. Lembrando que o Arsenal tá com deficiência agora na parte ofensiva, além do Bukayo Saka, que tá lesionado já há algum tempo e que é um dos principais goleadores da equipe. O Bukayo Saka marcou 5 gols e deu 10 assistências, é o maior assistente da equipe. Também perdeu agora o Gabriel Jesus, né? Tinha uma super cotação da Betfair pro Gabriel Jesus finalizar uma vez no gol do United, muito provavelmente ele finalizaria, mas início de jogo ele já sofreu uma lesão contra o Bruno Fernandes e aí foi substituído. Uma pena pro Gabriel, que vinha numa fase muito boa, né? A torcida já estava abraçando ele de novo e tudo mais. Então agora fica nas mãos do Havertz, do Martinelli, do Trossard e, óbvio, nas questões de escanteio, né? Para que o Magalhães também, se estiver disponível na bola aérea, para que o Arsenal possa buscar a vitória. Inclusive, se não me falha a memória, no último jogo entre eles, nessa vitória do Arsenal aqui por 1-0, foi um gol do Magalhães, se eu não me engano, de cabeça numa jogada de bola aérea. E aí eu preciso voltar aqui para falar, né? Eu sempre gosto de listar para vocês como o Arsenal é bom nesse fundamento. São 7 gols de cabeça, 8 gols vindo de escanteio. Para mim, um dos melhores escanteios hoje do mundo, né? Muito bem batido, uma jogada muito bem trabalhada. E o time do Tottenham sofre muito nesse fundamento. Então, jogadas de bola aérea podem sim ser o caminho para o Arsenal marcar gol por aqui. O Tottenham também marca de cabeça, também marca de escanteio, mas o Arsenal não tem sofrido tanto nesse fundamento, tá bom? O time do Arsenal acelera bastante nos minutos finais do jogo e o Tottenham acelera muito nos minutos iniciais, tá? Então, para mim, é sim o Arsenal que pode se complicar. Não duvido até de uma correção de preço do Arsenal por aqui. E nos últimos jogos entre eles, na casa do Arsenal, 2-2, 3-1, 3-1, 2-1. É um cenário plausível também pensar numa situação de 2,5. O que prejudica esse cenário de 2,5 aqui? Se for pegar, pega uma cotação mais alta, tá? É o cenário de empate, o 0-0. Espera o jogo desempatado para tentar buscar. O Arsenal na frente é interessante, porque ele vai jogar em velocidade e o Tottenham vai se expor. E o Tottenham na frente também é interessante, porque o Tottenham sabe contra-atacar e o Arsenal, por conta de ter sido eliminado agora por United na FA Cup, vai acabar sendo um pouco mais agressivo, sendo exposto, né? Perdeu também dentro de casa, vai tentar se expor e o Tottenham pode buscar o contra-ataque. Esse cenário de jogo desempatado me agrada para buscar o 2,5. O jogo 0-0 não me agrada, tá? De novo, como é um clássico, como é um derby, respeito muito e acho essa cotação do Arsenal muito baixa. Para mim ele pode se complicar, seja tomando empate, seja tomando um gol primeiro, seja perdendo ou não vencendo. E você que é um Panther, saiba lidar com esse risco, até porque o Arsenal tá sem mais um atacante goleador, agora o Gabriel Jesus, tá? Então coloque isso aí na sua precificação. Temos às 5 horas o Barcelona enfrentando o Betis na Copa do Rei com uma cotação de 1,27. Aqui eu te aconselho dar uma olhada na escalação do Barça antes de fazer esse jogo, tá? O Barcelona acabou de vencer a Supercopa contra o Real Madrid. O Barcelona é o maior campeão hoje da Copa do Rei da Espanha, então dá uma olhada se o Barcelona vai dosar elenco ou não, tá? Vão ser ali poucos dias de intervalo, né? O título do Barcelona foi no domingo, eu tô gravando esse vídeo na segunda. Quarta-feira pode ser que o Barcelona coloque o time titular em campo. Se colocar, é muito provável que tenha aqui mais agressividade contra o Betis. Agora, se for um time misto, toma um pouco de cuidado. Outro jogo legal é o Atlético de Madrid contra o Elche, né? Só que aí você também deveria olhar a escalação, porque o Atlético de Madrid pode dosar o seu foco muito mais na La Liga do que propriamente na Copa do Rei, né? O Atlético de Madrid que assumiu a liderança agora nesse domingo numa vitória contra o Sassuolo, marcando no segundo tempo um jogo de 1-0, coisa que vem acontecendo com muita frequência, né? Pedra cantada quando se fala em Atlético de Madrid. Então toma um pouco de cuidado não só com a escalação, mas também com a entrega do Atlético nesse jogo. Pode ser que o Atlético seja muito mais focado na La Liga. O próximo jogo da La Liga pro Atlético é contra o Leganés fora de casa no dia 18, né? Então dá um pouco de atenção nessa questão da escalação e também nessa intensidade que o Atlético de Madrid pode colocar em campo. Lembrando que esse jogo é das oitavas de final da Copa do Rei. Outros jogos complementares, você tem aqui o Rangers contra o Aberdeen na Escócia. O Rangers não tem passado confiança hoje na Escócia, então para mim sempre é um jogo que eu trago para o mercado de gols, vou até colocar aqui como jogo complementar. Você tem também na Arábia Saudita o Al Ahly, que é um dos líderes lá da competição,
enfrentando o Al-Khaloud, que é um nome difícil de se falar, e temos também o Braga enfrentando o Lusitano aqui na Taça de Portugal. Vou deixar outros jogos complementares também aqui embaixo no Radar Esportivo. Deixo também aqui o link da minha parceira Betfair para você se inscrever se você não for inscrito. E claro, deixo também o aviso de que você faça as suas apostas com responsabilidade, tá? Para mais de 18 anos, é claro. Tem que falar isso sempre para cumprir as regras aqui da regulamentação. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.